Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma série do nosso podcast do PET Socioambientais. E hoje a gente está aqui com a professora Manuela Oliveira para estar conversando um pouquinho com a gente sobre um tema muito importante, que é justamente o papel da mulher na produção científica. Eu me chamo Maria, faço parte do PET Socioambientais também, sou bolsista. E Fernanda, que também está aqui. Graduando em Medicina Veterinária, também sou bolsista participante do PET Socioambientais. É isso, também sou de veterinária, acabei esquecendo de falar. Mas é isso, a gente está aqui hoje para estar contextualizando um pouquinho o pessoal que está assistindo sobre a questão do próprio contexto histórico da ciência, em como a mulher conseguiu conquistar esse espaço. E o que a gente tinha é que, na verdade, a ciência sempre foi um espaço muito masculino, né? Toda a questão da produção, os espaços para debates nas escolas científicas, principalmente europeias, que foram as primeiras. Então, era predominantemente masculino o ambiente. E o que a gente percebeu é que, ao longo do tempo, a gente teve, sim, a presença de mulheres que conseguiram ultrapassar esses percalços, essas barreiras, essas muralhas. E a gente está aqui, nos dias de hoje, justamente podendo, né? Tendo a possibilidade de participar de forma ativa, tendo em vista que anteriormente as mulheres faziam papéis. Quando conseguiam fazer algum papel, era algo muito recluso, algo muito secundário, não eram protagonistas. Eram coadjuvantes. Eram coadjuvantes na ciência. Então, hoje a gente está aqui para estar falando um pouquinho sobre isso e contando com a nossa convidada. Posso falar? Pode. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite feito pelo PET Socioambientais. Gostaria de agradecer aos meus queridos alunos pelo convite, ao professor Almassi. Eu sou professora de Bioquímica aqui da UFRB desde 2015. Trabalho com o pessoal da zootecnia, da veterinária. Também atualmente estou como tutora do PET Zootecnia desde 2019. Além disso, eu sou professora do programa de pós-graduação em recursos genéticos vegetais. E acho, Maria, que falando um pouco sobre essa questão da ciência, a mulher esteve coadjuvante em muitas situações, não apenas na ciência. O tema aqui principal é a ciência, mas, por exemplo, quando a gente pensa em literatura, as mulheres também muitas vezes tinham que utilizar, né, nomes masculinos para publicar suas obras. Inclusive, já vou aproveitando aqui o início do podcast para falar, do videocast, para falar sobre, se vocês quiserem entender mais como a mulher vivia esses papéis, vocês podem ler um livro, vou deixar uma recomendação aqui, chamado Mulheres Extraordinárias, que fala justamente sobre duas mulheres fantásticas, que é a Mary Wollstonecraft e a Mary Shelley, que é a autora de Frankenstein. E lá no livro, a autora que fez a biografia conta como foi sofrido para elas lutarem pelas publicações das suas obras. Então, o papel de coadjuvante da mulher, ele aconteceu não apenas na ciência, mas também na literatura e em muitos outros setores, né, de atividades da sociedade. A senhora comentou sobre essas autoras. O que a gente mais tem hoje em divulgação e que, na verdade, há muito tempo já tinha saído a notícia, é da saga Harry Potter, que a J.K. Rowling justamente colocou o nome dela justamente pontuado dessa forma para que pensassem que ela fosse um homem. Foi propositalmente feito nesse propósito. E, enfim, foi só um parâmetro, porque quando a senhora falou, eu acabei me lembrando. Aí você vê que é uma coisa... O Harry Potter é uma obra atual, né? Sim, praticamente. Sim, com certeza. Ainda hoje existe, é isso. Né? Como foi dito anteriormente, né? As mulheres elas só conseguiam ter participação como coadjuvante na ciência quando elas eram filhas ou esposas de cientistas. Sim. As únicas coisas que elas podiam fazer era limpar vidrarias, cuidar das coleções ou no máximo transcrever textos. No século seguinte ali, antes do século XX, mais ou menos no século XIX, meados do século XIX, surgiu a primeira escola de mulheres. Sim. E a mulher ela teve um pouquinho mais de acesso à ciência, né? Mas nada de extraordinário. E aí lá pelo século XX foi que as mulheres, enfim, né, com a luta dos direitos de igualdade entre homens e mulheres, elas puderam, enfim, ocupar um espaço que era majoritariamente tido como masculino, né? Sim. Mas infelizmente, como a senhora acabou de falar, até hoje a gente vê e a gente enfrenta esse tipo de preconceito feminino. Enfrenta, sim. Em algum momento, você se sentiu desvalorizada enquanto mulher nesse campo da ciência? Por ser mulher, na verdade? Nunca.
eu não demoro nem um segundo para responder isso, porque nunca me ocorreu essa situação. Comigo nunca aconteceu de verdade. Nem quando eu estive nos espaços da minha universidade mãe, né, vamos dizer assim, da UFES, onde eu me formei, nem no mestrado, nem no doutorado. Não me senti assim na parte do doutorado que eu fiz na Holanda, né? Eu lembro que nós éramos muito respeitadas e até muito cuidadas, assim, no sentido de que nossos supervisores, eles olhavam para a gente com cuidado, porque como tinham pessoas de diferentes nacionalidades, nós éramos muito respeitadas. Eu vivi uma situação com um colega, mas foi rapidamente, foi um colega paquistanês. E não foi só comigo, foi comigo e uma amiga iraniana, a Somaya. Ele quis avançar um pouco o sinal, mas logo isso foi resolvido pelo meu supervisor. Foi a única situação. Mas nem aqui na universidade eu sempre me senti muito valorizada e com as minhas ideias muito respeitada pelos meus colegas, inclusive homens. Isso é muito bom, né? Em relação à família, a amigos, a senhora recebeu algum tipo de incentivo para seguir nesse ramo? Sim, incentivo da minha mãe, que é o meu maior exemplo de vida. Minha mãe era uma mulher extremamente com a cabeça muito aberta, muito progressista, assim, muito avançada nas ideias dela. Então, dentro da nossa casa, a gente precisava estudar, né? Minha mãe sempre incentivou. E quem me disse para fazer biologia, que é o curso que eu amo, que eu sou licenciada em biologia, foi a minha mãe. E o meu padrinho, que foi uma pessoa muito marcante, porque eu tinha acesso a livros, eu tinha acesso também à rotina dele, porque ele foi pesquisador da Embrapa, o nome dele é Mário Augusto Pinto da Cunha, ele já é aposentado, e eu vi a rotina dele de pesquisador da Embrapa, aquilo ali foi um incentivo na minha vida importante. Né? Então a sua história com a ciência começou a partir logo do berço, Do dentro berço. de casa. Começou do berço. Começou do berço. Sim, começou do berço. Eu tive a felicidade de viver em um lugar muito bom, que foi a Embrapa, na época que minha mãe precisou ir para Salvador, eu precisei morar com meus padrinhos, eu e minha irmã, Nair. E o sítio dos meus padrinhos também era um lugar com muita natureza. Então eu acho que desde o início se desenvolve esse lado de observador, né, da gente observar o que está à nossa volta. Mas sim, desde da minha infância eu tive essas experiências fantásticas. E com certeza, acho que acredito muito que a forma que a gente é criado faz com que a gente tenha uma formação, a gente tenha uma mentalidade, até para se projetar, para ter uma segurança de firmar e de se autoafirmar e que aquilo é realmente o que é o certo na sua perspectiva. Né? Então... E nós tínhamos, Maria, na convivência, meus padrinhos têm 2 filhos e minha mãe 2 filhas. Não existia, eu não sentia essa diferença de criação de meninos e meninas, não. Que ótimo. Eram filhos. Eram todos iguais ali. Eu não lembro. Se teve, eu realmente não recordo. E às vezes eu me pergunto se eu não me recordo também dos espaços que eu sofri isso, porque eu acho que eu estava tão focada nas minhas questões. Sabe quando você está focado demais, você está numa coleta. Eu fiz mestrado em botânica, então você está numa coleta, você está ali atrás de espécies daquela família. Se teve alguma piada, alguma coisa do tipo, eu não me toquei, eu não percebi. Eu tenho essa característica, eu sou uma pessoa muito focada naquelas coisas que eu quero. Então, às vezes, o externo me influencia pouco, no sentido negativo. Acho que isso é muito importante também, não acreditar em si, né? Sua mãe, como a senhora falou, seus padrinhos acreditaram tanto em você que você passou a ter essa autoconfiança. Então, nada abalaria. Não. E eu tento passar isso para os meus alunos. Quando eu vejo e no PET a gente faz muito isso. Quando eu vejo que os meus alunos eles estão com alguma dificuldade, até nas disciplinas, ou nos processos, alguma situação aqui na universidade, eu tento resgatar neles, porque todos nós temos autoconfiança, né? Todos temos. Mas algumas pessoas não evidenciam tanto isso. Eu acho que a função também do professor, né, é um pouco ciência, mas também já vai misturar um pouco com o ensino aqui, o que eu vou falar, é também incentivar essa autoconfiança nas pessoas. A gente precisa de pessoas com autoconfiança, não só no mercado, mas na sociedade de forma geral, que acreditam naquilo que estão fazendo e não estão muito ligadas nas críticas, porque as críticas elas sempre virão, né? As críticas sempre existirão. Com certeza. E foi interessante, porque antes da gente começar a gravar, a gente estava conversando, né? Batendo papo. E a gente estava falando justamente sobre a minha permanência e a escolha de me permanecer no curso. Sim. Eu acho que eu entrei na universidade com uma cabeça boa até. Sim. Eu acho que eu entrei centrada no que eu queria, tudo bonitinho.
Só que mesmo assim, e a gente tem vários estudantes com esse mesmo perfil, e diferentes perfis, mas que têm o seu objetivo, a sua meta, e mesmo assim a gente tem uma parte que é muito insegura. E querendo ou não, a gente receber dos professores, das professoras, né? Esse dedão positivo, de falar assim, olha, o que você está fazendo é bacana, você vai longe, é isso aí que você tem que continuar fazendo. Eu acho que isso faz muita diferença. Muita diferença, inclusive para nossas próprias questões negativas, para tentar combater elas. Sim. E tentar sair, né? Passar por cima disso. Eu acho que realmente foi muito importante para mim, foi como eu falei com a senhora. A senhora e outras tantas professoras, é que eu vou abrir o leque todo para falar de quase todas as minhas professoras da graduação. Sim. Que realmente tiveram essa intervenção positiva. Sim. E até porque, né, aqui no campus de Cruz das Almas, principalmente, a gente tem cursos que, teoricamente, eram considerados cursos masculinos, né? Sim. A agronomia, a zootecnia, a veterinária. Então, assim, quando a gente vê uma mulher ali em uma posição de destaque, que lutou, que batalhou por isso, que teve quem acreditasse nisso, acaba inspirando, né? Porque a gente se vê naquela posição. A gente começa com isso daí, da gente acreditar em si. A gente olha, se ela consegue, eu também consigo. E quando tem professores como a senhora que incentiva, que mostra o nosso potencial, eu acho que isso é muito importante. Como aluno, como ser humano e como mulher, né? Particularmente. Porque a gente sabe que, infelizmente, o preconceito existe, né? Essa diferenciação entre homens e mulheres. Ah, isso não é atividade para mulher. Ah, você não vai conseguir fazer isso. Ah, você não tem força suficiente para isso. Então, eu acho que é um papel que tem uma importância assim, surreal pra gente dentro da universidade, não só como aluno, mas como formação mesmo, né? De ser humano. Puxando um pouquinho o gancho para o curso da gente, que é o que a gente pode acabar falando um pouquinho mais, a área de grandes animais era predominantemente masculina. E hoje a gente, na verdade, primeiro parâmetro, você vê uma turma de calouro ingressando, 80%, 90% são mulheres. Se você pega hoje os grupos de estudo de equídeos, de bovinos, as diferentes culturas, você tem muitas mulheres trabalhando. A parte mesmo de inseminação, parte de reprodução. Gente, quem é que vai lidar com cavalo? Antes você não tinha mulher. Hoje você vê as meninas jogando duríssimo. As meninas chegando lá e fazendo tudo. Sabe? E eu acho isso muito bacana, porque mostra o espaço e fala assim, olha, aqui agora é nosso território também. E de uma maneira bacana, tranquila, e que os meninos, graças a Deus, né? A graça que você acreditar, eles também são muito tranquilos. Né? Eu sinto muito essa energia de tranquilidade, assim, serenidade entre os meninos, pelo menos na veterinária. Entre os meus alunos. E eu não faço incentivo só um incentivo no sentido de chegar ali na frente e falar uma frase bonita. Mas eu procuro, e Maria sabe, foi minha aluna, dentro da disciplina, criar situações que o aluno veja que ele é capaz. Quando eu pego um aluno do primeiro semestre, que ele está completamente perdido na universidade, no quarto semestre ele consegue apresentar um mapa conceitual com quase todo o conteúdo de bioquímica, que não é uma disciplina fácil, e ele consegue fazer, e ele consegue apresentar, e ele consegue entender, e ele me dá a resposta de que aquilo ali fez com que ele avançasse no entendimento de coisas que eram separadas e de repente conseguiram ser integradas em um diagrama. Eles têm a prova de que são capazes. A gente, na verdade, chega num êxtase. Você fala assim, caramba, eu realmente consigo fazer isso. Eu sou capaz de fazer isso. Você sabe por quê? A gente supera as nossas dificuldades, na verdade, né? E isso é muito bom, isso é muito gostoso. Você olhar pra si e pensar, poxa, eu achei que não conseguia, mas eu sou capaz. E é engraçado isso, porque Manu, ela passa esse mapa pra gente no plano de curso, né? Primeiro dia de aula, a gente pensa, um mapa. Toda a matéria mesmo? Aí chega a primeira aula, você pensa, meu Deus do céu, vou ter que apresentar um dos assuntos esse aqui. Aí chega no final e a gente realmente consegue fazer. Isso é muito bacana. Então, desde o começo, assim, a gente vai nessa construção. Eu gosto muito, porque pelo menos eu tive a grande sorte de ter muitos professores e professoras com esse mesmo perfil. Que bom. Isso é bacana. Eu fico feliz. Eu queria muito que todos, né, que estão aqui assistindo a gente tivessem essa oportunidade, porque é realmente muito bacana. E o contrário também é bem complicado, né? E não digo nem só de homens, mas
professoras mulheres mesmo. Sim. De não darem corda, de não incentivarem, de não puxar a gente junto. Até porque a gente sabe que o machismo é estrutural, né? Então todo mundo tem um pouquinho Tem um disso pouquinho em si. ali. Não são só os homens, as mulheres também carregam, é uma questão histórica, né? Mas a gente se deparar com professoras como a senhora, com outras professoras, outras como a Maria professoras, falou, que nos colocam numa posição de sim, vocês podem, numa posição de sim, vocês podem sim, Sim. ocupar esses espaços, é extremamente importante. Assim, em relação ao contexto, como a senhora falou, que teve incentivo dentro de casa e tudo mais, mas tem alguma cientista, alguma mulher dentro da ciência, algo desse tipo, que lhe inspira? Olha, tem. Eu posso falar, é uma só ou posso falar? Quantas a senhora quiser. Eu vou falar primeiro de Marie Curie, que eu acho ela fantástica, né? Fantástica de verdade. Tem até acho que você já deve ter assistido na Netflix, um documentário sobre ela. A própria Rosalind Franklin, que ajudou a elucidar a molécula de DNA, que foi uma grande revolução na área da biologia. E aqui no Brasil eu tive a sorte de trabalhar na iniciação científica, ainda era muito menina, mais menina do que eu sou agora. Com a minha querida professora Ana Maria Juliette, da área da botânica. Ela é uma grande cientista, ela tem uma contribuição fantástica no conhecimento da biodiversidade do Brasil. E ela foi minha professora e foi minha orientadora de iniciação científica, PIBIC. E a outra mulher, ela já faleceu, é Dona Graziela Barroso, que também é uma senhorinha que eu tive o prazer de conhecê-la na UFES, na Universidade Estadual de Feira de Santana. Ela também foi fazer doutorado muito tempo depois que o marido faleceu, porque ela teve que criar os filhos, enfim, ela é um grande exemplo, Graziela Maciel Barroso, de como a gente pode fazer o que a gente realmente quer, nós mulheres. Tá? Então essas 4 mulheres são mulheres inspiradoras, assim, no sentido de que foram revolucionárias na sua época. A professora Ana Maria Juliette continua trabalhando, ela já é professora aposentada da USP, depois da UFES, hoje parece que trabalha no Vale. E a professora Graziela Barroso, aqui no Brasil, já faleceu, mas ela deixa um legado muito lindo, uma história muito bonita. Além de que ela era uma pessoa extremamente agradável. Porque assim, parece, muitas vezes se faz associação de que quem está na ciência precisa ser duro, Sim. cartesiano, Sim. né? Não precisa ter amorosidade naquilo que faz. Tem um teórico da educação chamado Vallon, acho que ele é francês, se não me engano. Ele fala o seguinte, que onde não tem afetividade, não tem aprendizagem. E eu sigo Vallon, porque não é a afetividade no sentido piegas da palavra, é afetividade no sentido de que se você não vê sentido também emocional no que você está fazendo, não vai sair bom. Pode até sair, mas não vai sair com a qualidade do que de fato se precisa sair para que aquilo expresse o máximo potencial que o conteúdo, seja lá na ciência, no ensino. Então, se você... A professora Graziela, ela me mostrou o quanto o conhecimento está associado com a questão da bondade, da beleza, do amor. Não, de novo, do amor romântico. Do amor que eu falo é do amor pela sabedoria, né? Pelo conhecimento. Porque se o conhecimento, todo conhecimento, inclusive científico, né? Vamos estar falando de ciência, que a gente tem, se ele não servir para uma melhoria como ser humano, eu acho que ele falha. Eu acho que ciência precisa também olhar muito para as melhorias humanas, porque senão ela cai no vazio. Porque nós temos muitas coisas já aí, muitas coisas descobertas, mas se aquilo não fizer sentido também emocional para você, eu vejo isso com os meus alunos. Quantas vezes vocês se sentiram desmotivados, não pelo conteúdo, mas pela forma como o conteúdo estava sendo trabalhado? Sim, com certeza. É porque não teve afetividade. Porque pessoas que não têm afetividade, elas não vão trabalhar com afetividade, elas vão trabalhar revoltadas, elas vão trabalhar só para ganhar o dinheiro, elas vão trabalhar por uma série de razões. Quando, na verdade, elas deveriam estar trabalhando para tornar aquelas pessoas e ela mesma melhores, pessoas melhores. Porque não faz assim... Eu vou deixar aqui, vou aproveitar, viu? Eu não sei se eu estou me estendendo muito, mas eu vou aproveitar para deixar uma recomendação para vocês entenderem um pouco mais sobre ciência e afetividade. De um cientista, ele é homem, mas eu acho que vale muito a pena ler a biografia dele, que é o Albert Einstein, do autor Walter Isaacson, acho que é assim que pronuncia. Ele também escreveu a biografia de Leonardo da Vinci e eu percebo, assim,
que quanto mais a pessoa sabe, tecnicamente, cientificamente, mais humana, mais amorosa, mais compreensiva ela se torna. A humanidade dela se expande. Porque assim, não é o fato de a gente ser homo sapiens sapiens, nós somos bons, né? A gente sabe que homo sapiens é uma espécie que é complicada, mas enfim, não é a questão aqui que a gente está entrando. O que eu quero dizer é que nós precisamos encontrar o nosso potencial amoroso, o máximo que a gente pode. Se a ciência foi um meio de fazer isso, a gente precisa fazer. Se a sala de aula foi um meio para fazer isso, a gente precisa fazer. Se a extensão foi um meio para se fazer isso, a gente precisa fazer. Meu Deus, eu tô arrepiada. É interessante isso. Precisa. Meu pai foi meu professor praticamente a vida inteira. É uma coisa que eu sempre falo pra todo Sim. mundo, porque eu tenho muito orgulho disso. Sim. E é pra ter mesmo. Com certeza. E ele sempre falava que ele... E ele até hoje é, né? Ele até hoje fala que ele é muito apaixonado pelo que ele faz. Sim. Pela profissão dele. Eu acho que... Eu realmente acredito que nesse ponto é o que você consegue transparecer pro outro, entregar pro outro o melhor que você consegue dar ali. Sim. Até mesmo no dia que você possa estar chateado. Ele mesmo fala assim, dias que ele estava chateado, por quaisquer motivos que fossem. Sim. Se ele tivesse ali na sala com um assunto bacana, com uma galera interessada também. Sim. Tudo ali compondo o cenário, nossa, ele ficava astral. Eu também sou assim. Ele ficava astral, ele, sabe, flutuava junto com todo mundo. E é legal essa esfera. Eu acho que essa a gente tá sendo ótima. Mas realmente tá sendo ótima, mas é porque realmente a questão de você ser feliz no que você escolheu fazer. É essencial. É o ponto-cheque para você conseguir passar pro outro o que você tem que fazer. Sim. Não digo necessariamente um único propósito. Eu acho que a gente tem vários propósitos. Sim. Né? E se você é apaixonado pela profissão que você escolheu, por exemplo, você consegue fazer aquela entrega verdadeira, Sim. genuína mesmo. Sim. Sabe? Eu também, eu tenho certeza. Eu acho que tá sendo a minha conversa aqui. E isso é muito legal, porque a gente consegue perceber, a gente que é estudante, a gente tá sentado ali olhando pro professor, a gente consegue perceber muito né? a entrega. Eu acho que é sobre entrega, não é só professor, não é só pesquisador, mas todas as profissões, por mais simples, por mais complexa que seja, nesse ponto mesmo. Quando você percebe a entrega da pessoa, a pessoa consegue ser leve. Sim. E aí a gente... Consegue ser leve, consegue... Entendeu? E aí a gente consegue pensar também, né? Nesse quesito que a gente tá falando de incentivo e tudo mais. Imagine quantas mulheres, muitas vezes, elas não se anularam. Elas não estiveram ali na posição que elas amavam e que elas seriam felizes fazendo, porque elas não foram incentivadas, porque elas foram barradas, porque elas não se sentiram capazes por serem mulheres, né? Sim. Quantas professoras e pesquisadoras e cientistas e muitas outras profissões que a gente tem. A gente foram caladas, Exatamente. Foram sonhos que foram podadas. Porque simplesmente por serem mulheres. E aí a gente olha um discurso, olha, o que a senhora falou anteriormente aqui, juro que me arrepiou, porque é algo tocante, é mais do que palavras, sabe? Soltas no espaço-tempo. Não pode ser. É sobre emoção, a gente percebe verdade no que é dito. Então eu imagino que esse podcast, né, vai ter um grande alcance, uma grande repercussão por muitas e muitas mulheres que vão ser tocadas, como eu, como Maria. Com Nós certeza. fomos aqui agora, e como a senhora foi há um Pela tempo sua atrás. mãe e tudo. Sim. O Com quanto é certeza. importante a gente falar sobre isso, o quanto é importante a gente encorajar com momentos como esses, sabe? A gente mostrar que realmente nós somos mulheres, mas nós somos capazes. Isso não desmerece a gente nada. Ao contrário. Isso não desvaloriza a gente nada. Isso não nos deixa à mercê ou que a gente seja menor que qualquer, sabe? Outra coisa, outra pessoa, outra qualquer situação. Eu acho que... E para mais do que isso, para além disso, a gente consegue também detectar, né, que tem pessoas que acabam jogando a nossa discussão, o tema, a temática da nossa discussão aqui para uma área do banal, do clichê. Sim. Sabe? E a gente acaba vendo, às vezes, vários discursos de outras pessoas atacando essa temática como se não fosse importante, como se todas as mulheres já tivessem conquistado seus espaços ou sua segurança. E isso é muito interessante também. Para perceber que não é banal falar disso hoje. Não sabe? é. Coincidentemente, hoje pela manhã eu estava vendo um documentário que só tinham homens na abertura da Copa. E alguém fez uma crítica a respeito
da cerimônia que estava sendo, não estava sendo inclusiva, né? Então, assim, Maria, o que eu sempre digo para os meus alunos, e também no PET, zootecnia, é que o nosso cérebro tem uma capacidade muito grande de fazer, de fotografar e de incorporar os estímulos negativos. Eu acredito que isso é próprio da nossa evolução, do processo evolutivo, né? Nós talvez tenhamos a capacidade de guardar mais as críticas negativas como uma forma talvez até de sobrevivência. Isso aí é uma ideia minha. Entretanto, o que a gente precisa fazer, de fato, é olhar cada vez mais para os nossos avanços. As críticas que são feitas e que não constroem a nossa trajetória, elas de fato devem ficar para trás. Por isso que foi aquilo que eu falei do início. Se eu sofri algum tipo de crítica na minha prática enquanto pesquisadora, não me marcou, porque eu não deixava. Eu acho que eu não deixava também, você falou sobre criação, porque eu via minha mãe não deixando ninguém impedi-la de fazer o que ela gostaria de fazer. Então, eu tive um exemplo na minha casa que se eu fizesse alguma coisa diferente daquilo, eu não estava sendo fiel ao que eu fui preparada para ser. Então, eu preciso ser isso, eu preciso ser uma pessoa que eu honro o que minha mãe passou para mim, eu honro e hoje honro também a vontade, o querer dos meus alunos em ocupar posições que eles merecem ocupar. E eu procuro ser uma colaboradora nesse sentido, porque, olha, não existe um sucesso maior para um verdadeiro professor quando ele vê um aluno sendo melhor do que ele. É o maior presente. Um aluno que consegue chegar num lugar melhor do que o professor, e o que é melhor que eu falo, é de realmente ele estar feliz, realizado em todos os aspectos, inclusive financeiro, mas também de motivação pessoal, e você vê que você teve uma ponta de contribuição naquilo ali. Isso é um dos presentes assim, mais fantásticos que a vida pode oferecer no exercício da profissão de docência. E agora quem se arrepiou fui eu. Ser docente de verdade é você querer, é você olhar para um aluno como eu olho do primeiro semestre, que ele está perdido porque ele tem várias situações envolvidas ali, ele está saindo da casa dele, está saindo perto do animalzinho dele, ele está saindo perto dos avós dele, da mãe dele. E ele chegar na universidade que às vezes não acolhe, porque não por maldade, mas porque às vezes não dá tempo, né? E encontrar em uma sala de aula ainda um professor que torne tudo mais difícil. Então, o conteúdo não é difícil em si, quando você passa esse conteúdo com tranquilidade, com amor, com carinho, com respeito. É preciso ter respeito. Por exemplo, eu nunca deixo, Maria sabe que foi minha aluna, eu nunca deixo passar 2 semanas para entregar uma prova aos meus alunos. Oxi. Porque eu sei que a geração de vocês vive com uma coisa chamada ansiedade. Não, e eu não quero ser uma incentivadora de ansiedade. Vou interromper agora aqui mesmo. Para vocês terem ideia, a primeira prova que a gente fez foi a primeira prova do semestre todo. Foi bioquímica, logo de primeiro. 2 dias depois a gente tava com a nota já. 2 dias. Uma prova 80% aberta. Sim. 2 dias. Claro. Então, assim, a gente tem essa percepção. E foi uma coisa que toda a turma olhou assim e falou... Nossa. Já? E tinha professores que não por nada, não... Sim, é porque a dinâmica deles mesmo, né? A minha não é. Outras a questões... minha dinâmica, Maria e Nanda, sempre é gerar... Eu sei que bioquímica é difícil, mas sempre é gerar um conforto no meu aluno. Porque ele já está desconfortável com várias coisas. Eu não quero ser Mais um. Não. Mais um peso. Não. Eu não quero ser mais um peso, mais um desconforto. Eu não posso, porque aí isso seria contra o que eu acredito, entendeu? Inclusive de ensino mesmo, de formação de pessoas. Eu não posso fazer isso. É uma questão de... Hoje já apliquei prova, mas amanhã de manhã eu vou acordar bem cedo para já começar a corrigir as provas para os meus alunos ficarem tranquilos ou intranquilos. Olha, o quanto esse incentivo e os exemplos são importantes, viu? Eu sou produto disso, porque assim, a minha escolha da graduação tem incentivos diretamente por mulheres. Minha mãe e minha avó, porque eu sou criada pelas duas, são assim, meus maiores exemplos. Eu nunca vi minha mãe ou minha avó deixarem de fazer o que quer que seja por serem mulheres. Que maravilha. Sempre foram pessoas que correram atrás para fazer o que elas acreditavam que era o correto, o que elas tinham como meta. E uma professora, eu estudei em escola técnica, e ela era veterinária, e nossa, minha admiração por aquela mulher é imensa. Sabe, ela perpassava essa questão assim de gênero.
eu tinha ela como uma profissional, ela era incrível, eu olhava e falava, eu quero ser assim. Sabe? Então, esse exemplo, eu espero que esse podcast, inclusive, toque essas pessoas, como eu falei anteriormente, para isso. Para que a gente perceba que a gente pode, que a gente é capaz, que a gente tem oportunidade, que a gente tem possibilidade, sabe? Que nada nos limita. Jamais. E principalmente o fato da gente ser mulher. E pegando essa deixa, o que é que a senhora diria para recém-chegados na universidade ou para mulheres que ainda nem tiveram a possibilidade de entrar na universidade em relação a esse campo da ciência? O que é que a senhora deixaria como um recado, como um incentivo? Eu deixo como incentivo que seja lá o que você escolher para você investigar, para você pesquisar, que você faça com o máximo de dedicação possível e que se ficar muito pesado, que você tente encontrar auxílio, ajuda. Uma coisa importante quando a gente está trabalhando em grupo é que as pessoas se apoiem. Ter o apoio uns dos outros é muito importante. Eu sempre falo isso nas minhas turmas. Quando eu pego uma turma, quando eu ministro aula em uma turma, que eu percebo que a turma é mais unida, eu não sei o que acontece, eu queria até escrever uma coisa sobre isso. O rendimento é maior. Porque as pessoas, inclusive, produzem mais ocitocina, né? As pessoas produzem mais serotonina, as pessoas ficam mais tranquilas para fazer as pessoas ficam mais confiantes. E é importante você ter o sentimento de pertencimento. Para quem está começando agora, eu quero dizer o seguinte: se você chega num grupo de pesquisa que você não se sente pertencente a ele, se dê a oportunidade de fazer a experiência, sim, mas saia logo se aquilo não for para você. Não fique protelando aquilo. Eu sei que é difícil que eu vou falar, mas às vezes a gente fica por causa da bolsa, mas é interessante que a gente realmente tente se identificar. O meu exemplo, eu gostaria até de falar sobre isso. Tem um tempo para isso? Tem, com certeza. Eu sou formada eu fiz licenciatura em biologia porque eu queria ser professora, eu não queria fazer bacharelado, então eu fiz o curso de licenciatura, fiz mestrado em botânica e meu doutorado foi em biotecnologia. Quando eu saí da iniciação científica com a professora Ana Maria Juliette, eu sabia que eu não queria trabalhar com sistemática, apesar de achar lindo o trabalho do taxonomista, eu queria trabalhar com outra coisa. E graças ao bom universo, a Deus, a todas as coisas que favorecem as nossas escolhas, eu fui trabalhar com sementes e foi muito bom. Eu encontrei uma mulher, minha orientadora de doutorado, a professora Claudineia, que eu amo profundamente porque ela foi uma pessoa muito importante na minha vida. Ela é uma pessoa muito tranquila na condução da pesquisa e eu consegui então identificar que eu abandonei um grupo de pesquisa que era muito forte na UFES e ainda é o grupo da botânica e fui para um outro grupo menor, com menos impacto, vamos dizer assim, mas foi o que eu me realizei. Então, para quem está começando agora, não adianta, só tem uma coisa, seja no ensino, na pesquisa, na extensão. Na escolha da sua profissão, você precisa se identificar com aquilo que você está fazendo. Porque é tipo um casamento. Você casar com uma pessoa mais ou menos, não dá. Você tem que casar com alguém que você é apaixonado, entendeu? Que você ama, que você tem vontade de ficar junto. Então, um casamento morno é igual uma profissão morna, é igual um casamento morno, sabe? Ninguém merece viver uma experiência como essa. Porque nós temos que viver a melhor experiência que a gente tem na nossa vida. Para aproveitar esse momento aqui, porque nós estamos aqui num corpo, mas nós somos consciência, aproveitar isso para a gente expandir o máximo que a gente tem dentro da gente. Então, primeira coisa é afetividade. Olha, eu boto a afetividade como tudo. Às vezes o aluno chega para mim e fala assim: professora, eu tive uma péssima química, uma péssima biologia. Eu falo: mas você gosta, pelo menos? Gosto, e eu gostaria de aprender. O que é que eu faço? Busco os meus monitores, busco os meus monitores e digo assim: ajude fulano. Ele está precisando de uma ajudinha para ele conseguir gostar mais ainda daquilo que ele escolheu, né? Então, eu acho que o que eu vou falar, eu vou aconselhar o conselho que eu dou a mim mesma. O que dá o norte à minha conduta, à minha profissão, a tudo que eu faço, é ter afetividade. Eu tenho afetividade pelo ensino, pelos meus alunos, que são muito importantes para mim, porque eles me ensinam muito mais, como antes a gente estava conversando, os alunos me dão muito mais do que eu ofereço para eles. E no PET Zootecnia, então, esse programa maravilhoso, que foi um presente na minha vida. Quando a professora Soraya Jäger falava, a fundadora do PET Zootecnia, quando ela falava que a maior viagem da vida dela fosse ser tutora do PET, eu achava exagerado. Eu sempre falo isso.
Eu dizia, essa mulher viaja totalmente também. Só que toda vez quando eu falo alguém me pergunta alguma coisa sobre isso, eu digo, ela não viaja, não, ela tá falando só a verdade. É muito bom, foram as duas coisas mais marcantes da minha profissão. Foi ter ido para a Holanda, porque eu conheci uma outra realidade, e o PET Zootecnia, né? Foi um presente da vida, do universo. Eu acho que esse presente chegou até mim, porque eu olhei com vontade, eu olhei com afetividade para as coisas que estavam à minha volta, né? E eu sou muito feliz com os meus meninos do PET. Eu sou muito feliz quando eu encontro outros petianos como vocês. E eu tenho um orgulho, assim, onde eu chego eu falo de vocês. Eu falo da UFRB. Onde eu chego eu posso estar em outra universidade, a universidade às vezes considerada melhor que a nossa, mas eu sempre falo o quanto que vocês são importantes, o quanto que vocês são inteligentes e o quanto que vocês conseguem fazer coisas que nem vocês têm ideia de que vocês conseguem. Né? Vocês são assim, porque eu convivo com vocês. Eu não sou uma professora que dou uma aulinha, eu convivo com o aluno, eu vejo a progressão, eu vejo ele progredindo, eu vejo ele crescendo, ele se desabrochando, né? Então, para mim é muito importante que você realmente tenha, sim, se prepare tecnicamente, se prepare cientificamente, mas é como Jung falou, né? Para você lidar com outro ser humano, você só precisa ser humano, né? Então, a gente pode ser professor, mas para lidar com os nossos alunos, a gente tem que ser humano como eles, né? E o que é ser humano? É você tratar com amor, com carinho, com paciência, com tolerância, com a máxima atenção que você pode, os seus alunos. Mesmo que sua vida seja muito corrida, porque a minha vida e eu consigo fazer isso. Então, eu digo, se eu consigo, acho que todo mundo consegue, tá? É isso. Uma das perguntas que a gente planejou é justamente na sua perspectiva, na sua visão, como é ocupar esses cargos? Mas acho que já está mais do que esclarecido aqui, porque foi no que a gente tocou o tempo inteiro durante a nossa conversa. É você saber lidar com o outro, é você ter olhar para o outro, atencioso, é você olhar com carinho, com respeito. Mas eu ainda posso te perguntar, Maria. Eu, às vezes, eu sempre me pergunto o que eu estou fazendo aqui. É uma pergunta que norteia a minha vida. Eu sempre me pergunto, para que tudo isso? Porque como vocês, humana que sou, eu também tenho as minhas crises existenciais, né? Todos nós temos. E é importante que a gente tenha, né? E aí eu me pergunto, para que tudo isso? Às vezes a gente se cansa também, porque nós temos nossas fraquezas. Mas, na verdade, eu sei por que eu estou aqui. E eu sei porque eu estou nessa universidade que procura ser inclusiva, que procura ter cada vez mais alunos negros, alunos diversificados, quilombolas, LGBTQI+. Essa universidade ela está caminhando e ela tem caminhado, ela tem crescido nesse sentido. Essas pautas são muito importantes. Mas eu sei porque que eu estou aqui. Eu não estou aqui, pode parecer num primeiro momento, que ocupar esses espaços é para que eu leve algo para as pessoas, mas é justamente o contrário. Eu ocupar esses espaços é para que eu aprenda. Eu aprenda. Porque eu tenho recebido muito mais, e não falo isso com demagogia de forma nenhuma, porque eu sou uma pessoa muito sincera que me conhece. Eu aprendo muito mais com os meus alunos, muito mais. O PET me fez ser uma professora melhor. Os meus alunos calouros da veterinária, os meus da zootecnia. Você vê que eu não gosto nem de usar o pronome possessivo, mas eu acabo usando. Meus monitores são meus alunos, sempre foi assim. Mas porque eu tenho certeza que eu estou aqui para aprender. A minha função nessa vida é aprender. Meu espírito ele tem uma ânsia de aprendizado. E os alunos me ensinam muito. Então a razão, não interessa se é um aluno de mestrado, se é uma orientação de iniciação científica, se é um petiano, eu estou sempre aprendendo com eles. E aí fica aquela sensação também de dívida, né? Eu tenho uma sensação de dívida com todos vocês, que é a sensação de que eu preciso ser melhor a cada dia, porque eu acho que nunca vou pagar o tanto que eu consigo desenvolver o meu lado profissional, pessoal, humanístico com os meus alunos. Tem uma frase, eu não sou muito religiosa, não vou mentir em nada nisso, sim, mas tive uma criação muito pautada nisso também. E tem uma frase que tanto minha mãe quanto meu pai sempre falavam pra mim, que é: Senhor, fazei-me instrumento. Sim. Então, isso. É você saber de si, para o que você consegue servir, não só para ele, mas para os outros.
E vice-versa, é sempre uma troca. É uma troca. É sempre uma troca. Eu gosto muito dessa frase. Como eu falei, eu não sou muito religiosa, mas tem frases que me pegam ela é linda, muito. ela é verdadeira. Não, com certeza. E se a gente com certeza. usa isso no nosso dia a dia, diariamente, mesmo nos momentos de dificuldade, a gente tem que lembrar disso. Que existe uma razão pra gente estar aqui, né? E a gente precisa estar muito certo das coisas que a gente está defendendo, das causas das bandeiras. Sei lá, eu não levantava, não, porque eu achava, mas hoje eu vejo que a gente precisa, sim, defender algumas questões. Porque, apesar de ter tido uma criação que era muito libertadora, na minha casa não vi preconceito, mas eu vejo que a sociedade ainda precisa dessas discussões. Então, eu queria dizer que a iniciativa de vocês... Olha, na verdade, falar das atividades do PET é tão complexo porque fica parecendo que a gente está exagerando. Mas não é. O PET é um espaço tão rico, tão diversificado, é tão inclusivo, de tanto respeito e tão atual, que se preocupa com tantas coisas atuais que esse videocast, né, eu acho que é assim que fala, ele é de um valor muito grande. Eu queria agradecer imensamente a você. Eu fiquei super feliz com o convite e me coloco à disposição, colaboração com o que vocês precisarem, porque foi uma troca energética muito rica para mim. Espero que tenha sido para vocês também. Com certeza. Né? Com certeza. Uma troca energética, uma troca amorosa. E eu espero que ele alcance o máximo de pessoas possíveis, né? E que as pessoas parem para refletir, para meditar sobre essas questões. E que pensem 2 vezes antes de proferir qualquer coisa excludente em relação às mulheres. Tá? Não, o tópico era esse. A gente teve tanta tangente, tantas tangentes que, assim, muito bacana. Mas, assim, de fato, tudo acaba voltando para como a gente consegue se integrar. Sim. Nos meios. Eu acho que a parte que a gente consegue ter confiança, receber um incentivo para ter confiança, nos faz, com certeza, faz com que a gente consiga se projetar Sim. da melhor forma possível. Sim. E conseguir saber se incluir nos espaços. Sim. Né? Então, tem muito disso também, eu acho. Você ter habilidade emocional, não apenas a parte técnica, porque o ponto todo daqui é a pesquisa, Sim. mas voltando para a parte de habilidades Sim. emocionais e tudo para você realmente conseguir se efetivar. Sim. Porque são Você conseguir fazer seu nome, Sim. fazer sua história, o que você realmente entende que vai ser o melhor e que é o seu caminho. Maria, todas as vezes que as pessoas que estão fazendo concurso me procuram, eu falo para elas o seguinte: eu fiz 34 concursos para chegar no DFMB. Aconteceu de tudo comigo. Eu ficava em segundo, eu batia na trave, eu chorava, eu fazia tudo. Sabe, Nanda? Mas eu consegui. Então, assim, chega uma hora. E o que mais interessante ainda foi eu voltar para a cidade da minha infância, que minha mãe morava aqui, voltar para a universidade, onde às vezes eu caminhava aqui e dizia, eu vou ser professora aqui, e voltar para morar na casa da minha mãe. Então, assim, foi tudo certo. Agora, a gente não pode... Lógico que a energia negativa, que as influências negativas, que os desânimos, que as dificuldades estruturais, inclusive da nossa universidade, falando de ciência, nos impede de avançar em alguns campos. Né? Mas sempre tem algo para fazer, sempre tem algo de inovador para você fazer. Na área da gente, eu trabalho com uma professora aqui, eu queria falar rapidamente sobre ela, que é a professora Andrea Vita. Ela é professora de floresta. Ela é minha amiga, ela é parceira que trabalha comigo na parte de sementes, né? Ela é um exemplo acabou de defender o memorial para professor titular, ela é um exemplo de que as dificuldades estão chegando e a gente está vencendo um dia de cada vez. Por quê? Porque a gente quer formar alunos qualificados na área de recursos genéticos vegetais. Então a gente não fica sentado esperando que a universidade fique bonita. A universidade somos nós. Nós é que precisamos fazer a universidade. Sim. Ah, mas faltou esse fio, eu vou comprar. Sim, faltou o fio, eu vou comprar por enquanto, depois, quem sabe, alguém vai me pagar esse fio. Se não pagar, leva para frente. Não estou incentivando aqui que ninguém use seu dinheiro para investir na universidade. Mas é que existem, sim, várias oportunidades dentro da universidade, eu falo isso para os alunos, né? De pesquisa, de PIBIC, de PET, de PIBIT, tem como você pesquisar. Nós temos
uma riqueza de biodiversidade muito grande aqui na nossa região. Nós temos áreas de proteção ambiental, né, que inclusive nós trabalhamos com isso lá no grupo da Mata Atlântica, o professor André, a professora Andréa Vita, o professor Josival, que hoje é o diretor do CCAB, que também é um amigo e um parceiro nos trabalhos científicos. Então, nós temos pessoas que estão lutando por essa universidade, né? E alunos também que estão fazendo isso, como vocês, né? Olha, eu preciso ressaltar a riqueza desse podcast. Tá demais. Porque eu espero que as pessoas que assistam ele se sintam pelo menos 10% tocadas do que eu fui. Digo porque quando a gente produz um podcast, a gente pensa na gente, mas a gente também pensa onde ele vai chegar, né? E antes de chegar nas pessoas, eu posso dizer que ele chegou muito em mim. Que bom. Muito. Eu tinha uma particularidade de não querer participar das mesas, de não me sentir muito confortável com câmeras e tudo mais. Mas eu me arrependeria muito se eu não estivesse nessa mesa hoje, porque digo que mais do que os outros, onde isso vai chegar, isso chegou em mim de uma maneira absurda. E eu agradeço muito a participação da senhora aqui hoje, viu? Eu que agradeço. Foi de uma riqueza, assim, absurda. Porque assim, a gente que tá um certo tempo na graduação, às vezes a gente se sente pronto, preparado, ou a gente se sente desmotivado e acha que isso não vai mudar. Mas as falas e o que foi dito aqui hoje dá um gás, dá um olhar diferente, sabe? Que, nossa, eu tô realmente... Eu gosto muito de uma palavra. Diga. Que tem pessoas que catapultam a gente. Eu gosto dessa palavra, eu adoro palavras assim. E realmente serve muito pra isso. Sim. E de novo, eu torno a falar que eu tive muita sorte de terem várias pessoas, professores, familiares também, que me incentivaram e me catapultaram pra eu ter um mínimo ali de confiança. Sim. Um mínimozinho, pra falar assim, e se eu fizer isso aqui? E essa ideia aqui, vamos ver se eu consigo tirar isso do papel? Os 20 segundos de coragem insana. Os 20 segundos de coragem insana. Então tem isso. E eu acho muito gostoso. Eu acho muito gostoso. Eu aprendi isso, de 20 segundos de coragem insana. O que você faria em 20 segundos de coragem insana? Assim, tomei uma decisão, papo, vou fazer. Adorei. E de novo, isso é muito gostoso, porque falta muito isso pra que a gente consiga ter esses 20 segundos de coragem insana. Sim. Falta mesmo. É porque, Maria, Falta a gente mesmo. precisa estar atento ao que está à nossa volta. E a gente às vezes fica muito distraído. Eu não digo nem só isso, mas como a gente entra muito novo, né? Eu digo a grande maioria, Sim. né? O perfil é 18, 17 anos, 19. Inclusive, eu costumo usar a palavra cru. Cru, Eu digo muito que entra cru. muito crua na Mas universidade. isso mesmo. A gente acaba não se atentando para outros fatores que estão ali a mercê, esperando a gente. É o famoso cavalo selado de diamante ali passando por você. E você, por uma imaturidade, você não pegou aquele... Aqui é meu, isso aqui é meu. É pra mim, entendeu? Mas é isso mesmo. Tá tudo certo. Né? Tem uma professora, ela tá afastada, a professora Vani, que ela sempre falava isso. Tá, de fisiologia, tá tudo certo. Nós estamos no processo, nós estamos em construção. Né? E nada melhor do que a gente se associar com pessoas que vibram e que querem o que a gente quer. O que é que vocês querem? Vocês querem alcançar, vocês alunos, querem alcançar um lugar onde vocês se sintam confortáveis, felizes, realizados e multiplicando isso. Porque olha que ideia fantástica. Se eu sou uma multiplicadora de incentivos, vocês serão multiplicadoras de incentivo. Sim. Com certeza. Se Isso eu foi incentivo para vocês, vocês vão fazer isso com as pessoas que vocês vão trabalhar. E aquelas pessoas vão fazer com as outras, e assim vai. Então é uma rede que pode parecer que ela é insignificante no primeiro momento, mas ela tem um potencial, ela tem um poder muito grande. Eu não gosto muito da palavra empoderamento, não. Isso aí é pauta para uma outra discussão. Mas eu gosto muito que a gente fale de potenciais. O quanto a gente pode despertar potenciais nas pessoas. Né? Porque o empoderamento parece que ele exclui alguém. Alguém tem que ter poder, mas... Sim, para o outro conseguir. Eu não quero que eu fique mal vista, porque eu não gosto da palavra, mas assim, o que eu tô querendo dizer é que é muito melhor que todos estejam com seus potenciais bem trabalhados, porque aí, estando todos mais lapidados? ou menos... Exatamente. A gente vai conseguir resultados fantásticos na nossa trajetória. Eu acho muito bonito também o quanto... assim, de bondade que a gente percebe em várias pessoas, na verdade. Sim. Da mesma forma que tem pessoas que puxam pro outro lado,
é muito bom se sentir... Fala assim, não, olha, tem como você fazer isso Sim, de graça. Sim. E de graça não pela questão de valor, mas assim, de você perceber que aquela pessoa não tá pedindo nada em troca. Sim. Ali é uma troca bonita, Sim. sabe? É uma troca que você fala assim, poxa, que bacana. Que bacana. E de novo, eu vou sempre falar isso, amigos, professores, professoras, família. É realmente muito, muito prazeroso e muito bonificador. Sim. Nisso tudo, sabe? E botando pro ponto da pesquisa, novamente, que como sempre, é o nosso tema de hoje, Sim. é legal perceber o quanto que... o Hugo tá ali falando pra gente. Que a gente tem só 10 minutos. Gente, a gente não falou que o Hugo também tá aqui, também é petiano. Dá um oi, Hugo. Oi! A gente não apresentou o Hugo no começo, mas tá aqui junto com a gente dando apoio. Mas, enfim, a gente tem um pouquinho de tempo pra estar finalizando esse bate-papo. Sim. Mas a questão da pesquisa e a nossa universidade aqui é só o nosso primeiro passo. Sim. Você pode sim querer permanecer e continuar a fazer tudo seu aqui, se for a sua linha. Sim. Se você quiser seguir carreira acadêmica, se você quiser posteriormente ser docente. Mas é o primeiro passo. Eu gosto de ver, muitas vezes, egressos permanecendo aqui. Sim. Isso é muito bacana, porque a gente acaba entrando, às vezes, na universidade com a visão de que mas eu tenho que pegar um mestrado fora. Só vai servir se for assim. É claro que vai ser uma experiência muito boa. Sim. É um outro perfil, é um outro parâmetro, é uma outra cultura, é um outro nível de investimento tecnológico, sem sombra de dúvida, eu não vou mentir em nada aqui. Mas é muito legal perceber que tem pessoas que se realizam 100% estando e permanecendo aqui. Sim. E falam assim, não, dá pra fazer legal. Sim. Por mais que, como a senhora falou, por mais que saia do meu bolso, não tem problema. Sim. Mas é o que a pessoa tá ali apaixonada pra fazer e gosta daqui e permanece. Então, isso a gente fala no espectro de UFRB. Mas tem tantas outras universidades que têm o mesmo perfil e que vão crescer graças aos egressos que quiseram permanecer. Quiseram permanecer. Tem esse retorno. Sim. Eu acho isso muito legal também. Sim. Muito Eu acho que bacana. sempre você deve pensar na continuidade dos seus estudos, sempre pautado no seu desejo, no que você quer, né? Eu quis ficar na UFES porque na época era mais fácil para mim. Hoje tem uma universidade, gente, é um presente ter uma universidade aqui no Recôncavo. Sim. Uma universidade federal da qualidade que nós temos. Precisa melhorar? Lógico, vai precisar sempre precisa melhorar, né? Mas se você também quiser fazer fora, eu estou com uma aluna que ela quer fazer mestrado ou doutorado na UFES e quer fazer aqui com a gente uma parceria. Pode também, isso também pode acontecer. O aluno quer ir para a Unesp, né? Quer fazer lá, que é onde eu tenho também um contato. Pode ir para lá também, fazer, desenvolver aqui o trabalho, fazer a disciplina lá, desenvolver o trabalho aqui, eu fazer tudo aqui, como você falou. Vai depender de uma série de coisas, inclusive do desejo da pessoa. O interessante de tudo é que a pessoa tem um foco e que ela de fato esteja fazendo aquilo que ela tem amor, que ela tem vontade, que ela tem paixão. Tem que ter paixão pelo que você faz. Mas eu nem vou falar de amor, eu acho que não é bem amor não, eu acho que é paixão mesmo. Você tem que ter aquela... Porque paixão é um negócio que deixa a gente meio com a cabeça... Meio cego, né? meio cego, assim. Meio até burro às vezes, né? Mas assim, que a gente gosta, que seja prazeroso você acordar uma segunda-feira de manhã e dizer, eu tô me arrumando para fazer isso, né? Sim. Precisa, se a pessoa faz a escolha com essa perspectiva, acho que fica tudo mais fácil. Não é tão simples, e às vezes até numa escolha de curso de graduação não vai ser o primeiro. Sim. Compreende? Não vai ser o primeiro. Eu antes de fazer mestrado, antes de fazer doutorado, eu comecei um curso de Direito na Católica. Fiz 2 semanas. Porque eu tive um momento de desilusão, né? Profissional. Né? E aí é tipo desilusão amorosa, né? Você termina um namorado e aí logo pra você se vingar, talvez, você já começa com outro que você nem gosta tanto. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu fui fazer direito porque eu estava desiludida com a biologia, mas depois eu voltei pro meu amor, o meu amor verdadeiro. Eu amo a biologia, é muito bom trabalhar com o que eu trabalho na pesquisa, que é a parte de conservação de sementes, conservação de recursos genéticos vegetais. Eu fico muito feliz de despertar esse interesse dos meus alunos, né? E é isso. Se você deseja fazer a sua pós-graduação na universidade que você está,
Ou se você pode fazer, mas também pode fazer fora. E depois você pode voltar a fazer doutorado aqui. São tantas possibilidades. O bom é que a gente tem várias possibilidades. A gente tem como escolher, né? Eu achei engraçadinho até, porque eu tenho um amigo, uma amizade recente até. Sim. Que ele fez graduação aqui, aí foi fazer mestrado na UFBA e faz lá, só que quis fazer as pesquisas dele aqui. Sim. E teve uma certa vez que a gente estava no laboratório e chegou uma outra professora e tava papeando com ele. Aí eu falei assim, mas não quis ficar lá em Salvador? Não, menino de interior, eu gosto daqui. Eu gosto daqui. E de fato é o que você contempla como sendo o mais confortável até pro seu bem-estar também. Parece, Maria, que as pessoas hoje estão mais voltadas para o bem-estar pessoal. Sim. Eu tenho essa impressão, posso estar equivocada, mas parece que as pessoas estão tendo mais coragem de assumir que elas querem ficar, não é na zona de conforto, não. Sim. Mas querem ficar no local onde elas se sintam Mais à vontade. Mais à vontade. Isso é importante. Pro, a gente agradece muito a sua participação. O papo aqui foi excelente. Eu acho que a gente teria assunto para mais uma hora de podcast. Pois é, a gente agradece muito sua participação. Como eu falei anteriormente, para mim foi extremamente enriquecedor. Eu acho que eu vou sair daqui hoje uma outra pessoa e a senhora vai entrar em mais uma das mulheres que eu admiro e que contribuíram na minha graduação e na minha vida pessoal. Tá bom. Agradeço também em nome do PET, né? Que somos 12 petianes, não estão todos aqui, só estamos eu e Maria. Mas, e o professor Almassi. E o professor Almassi. E espero, como eu falei anteriormente, que as pessoas que assistam esse podcast se sintam pelo menos 10% tocadas do que eu e Maria fomos aqui hoje. Abraçadas, porque não por nada não, eu tenho uma mãezona. Eu tenho uma mãezona, mas essa daqui, com certeza foi minha segunda mãe aqui na graduação. E foi realmente um imenso prazer. E eu vou, e sempre vou tornar a falar isso, que realmente foi uma das pessoas que mais me incentivou para as escolhas que eu continuo fazendo até hoje. Bom. Eu também gostaria de agradecer a vocês, um agradecimento carinhoso à professora Almassi, a todos os petianos daqui desse PET, que eu adoro, acho o trabalho de vocês fantástico. Estamos à disposição, PET Zootecnia, eu como professora, como tutora, estou à disposição de vocês. O que vocês precisarem de mim, eu estou à disposição. E agradecer imensamente, um abraço bem aconchegante para todos vocês, tá? Sucesso na atividade de vocês, tudo de bom, tá bom? Tá bom. Obrigada, Maria, obrigada, Nanda, a Hugo maravilhoso, que está ali atrás. Para mim, vocês não estão vendo. Muito obrigada, gente. Tá bom, então é isso, galera. Até o próximo videocast. Tchau.